Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Os tambores de Minas soaram, seus tambores nunca se calaram. Atenção. 3, 2, 1. Minha gente, o meu convidado de hoje é natural da região do Uíge, no norte de Angola. Ele é assistente estagiário no Instituto Superior de Ciências de Educação da província de Uíge. Ele tem graduação em História pela Universidade Agostinho Neto, também de Angola, e é mestre em História pela Universidade Federal de São João del Rei, a UFSJ. Cidade essa que é vizinha aqui da nossa Tiradentes, também nas Minas Gerais. Então hoje, no Minas Negras Gerais, eu converso com Garcia Marcelino, que nos conta um pouco sobre a história da sociedade baiaca de Angola. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente. Ao invés de falar Ocolofé, eu vou usar um termo ovibundo, não é isso? O que Kikongo, Kikongo. Kikongo. Isso. Que é o seguinte, ó. Zambi Ampungo Caçambula. Caçambulampe. Maravilha. Explica aí pra galera o que isso significa. É uma saudação ou é um pedido de bênção na língua Kikongo, Uhum. que significa Deus poderoso te abençoe. Lindo E isso. eu respondi que te abençoe também. Maravilha. Então a gente diz Nzambiampungu Caçambula. E a resposta é Caçambulampe. Caçambulampe, vivendo e aprendendo. Maravilha. Pois é, este é o Kikongo. Caríssimo, é o seguinte. Vamos falar então um pouco sobre os baiaca. Porque a gente sabe, né, que as histórias das nações africanas, obviamente, nunca tiveram seu início durante a invasão dos povos europeus, árabes, né? Isso vem de muito mais além. Eu quero voltar um pouco no tempo para tentar compreender um pouco mais sobre as origens da sociedade baiaca. Então aí eu vou fazer a pergunta, por onde é que a gente começa? Obrigado, Rogério, primeiro pelo convite, para poder apresentar alguma ideia ou alguma realidade acerca da sociedade baiaca, que atualmente localiza-se na província do Uís, está concentrada na província do Uís, A sua região de origem. concretamente no município, sim, no município do Quimbele, Uhum. mas entre as comunas do Quango e do Alto Zaza. É uma sociedade que é descendente dos Baiaca, que em 1568 invadiram o Quintote da Congo, que é a sede do poder do Reino do Congo, com algumas razões, naturalmente, que tiveram na base disso, mas, sobretudo, a questão da identidade. Porque, na altura, o rei Dom Álvaro I estava mais a priorizar as políticas, sejam elas econômicas, sociais e culturais portuguesas, em detrimento da cultura da sociedade Iaco, então do povo Congo no geral. Sim, O rei Álvaro I era rei Álvaro do Congo, não era isso? Ele era sim, congolês. era o rei do Congo na altura que os baiacas reivindicaram-se contra as políticas que ele usava em detrimento do favorecimento dos portugueses. Neste sentido, se olharmos as origens do povo baiaca, independentemente das superestruturas que vamos encontrando nessa região, que é o povo Congo e o povo Lunda, que na linguagem da região também são chamados de Banalunda, também pode ser chamado de Banalunda, assim como o chamam os próprios Bakongo. Vamos vendo que é uma sociedade quase miscigenada, ou seja, por um lado vem o povo Congo e por outro lado vem o povo Lunda,
é que deram origem a esta sociedade baiaca. Mas fora dessas superestruturas, nós temos um historiador, o Kubuisa, que é congolês. Ele vai um pouquinho mais além, mais às origens. Ele diz que fora desse baiaca que nós temos hoje, o baiaca em si poderia ser origem do povo Mbata, que é o povo Congo, do povo Lunda, o povo Suku, o povo Chokwe e o povo Sonda. No entanto, ele nos dá uma probabilidade de ser uma fusão ou miscigenação de vários povos. Mas o que é que prevaleceu dentro dessa miscigenação? Nós temos a língua atual que identifica essa sociedade baiaca, que é o Kikongo, na versão Kiaka. O Kikongo na versão Kiaka. Porque o próprio Kikongo em si também, em função dos subgrupos Congo que existem, também tem as suas variantes. Nesse caso, o Kikongo que fala o povo Yaka é variante Kiaka. É nesse sentido que nós vamos vendo que no desdobramento da sua cultura, aqueles elementos ligados à cultura baiaca, nós temos aí já elementos muito próximos e semelhantes também, que existem na sociedade baiaca, como também existe na sociedade Lunda-Chokwe. Usamos agora a expressão Lunda-Chokwe porque atualmente o povo Lunda e o povo Chokwe já se identifica como se fosse um povo único. Mas, de acordo com as suas origens também, Lunda é um povo, Chokwe também é outro. Apesar de que a língua veicular entre esses dois povos também é o Chokwe. É por isso que a gente usa agora a expressão Lunda-Chokwe. No entanto, ao olharmos sobre essa origem, tem essa particularidade onde todos esses povos, independentemente das suas origens, mas têm uma ligação cultural. Como podemos fazer o exemplo no caso do Liá. O Liá é um ato que simboliza a justiça baiaca, que é o Liá, onde o Suá, temos a figura do Suá, que é a figura do juiz tradicional. Esse elemento cultural que os baiacas usam também era praticado quase em toda a região centro-africana. Então, nós temos esse liá, é um ato que consiste em quê? Em colocar no fogo uma panela a ferver, e dentro da panela colocam-se várias substâncias, a água e entre outros, que só são do domínio do Suá, que é o juiz tradicional, onde poderiam pedir o acusado para poder tirar a pedra que estiver no fundo da panela fervescente, ou então uma moeda que se pode colocar aí. Em função a essa prática, se o acusado, ao tirar esse objeto, queimar, porque essa expressão queimar é que em Kikongo Kiaka chama-se liá, que significa queimar. Caso ele queime a mão, significa que é culpado da acusação. Ao contrário, ele fica logo inocentado. No entanto, essa prática fez com que a sociedade baiaca conseguisse, de uma forma muito desinteressada, fazer justiça dentro da comunidade. No entanto, essa origem da sociedade baiaca, ela é fundamentada principalmente nesses dois povos, o Congo e o povo Lunda. E atualmente a sociedade baiaca é conhecida como o Reino dos Baiaca, como também, numa outra versão, é significado o Reino Congo-Baiaca. É nesse sentido. Muito bem. Como é que era
a relação da sociedade baiaca com outros povos de África, desde tempos antigos até a atualidade. Quando os portugueses se fizeram à região, eles de facto foram muito resistentes com a presença portuguesa na região do Médio Quango, onde eles se localizam atualmente. Ao longo desse corredor do rio Quango, nós veremos que as condições naturais em si, do relevo também, ou então geográficas, não eram tão propícias para a presença europeia, por causa de algumas doenças tropicais, também por causa de acidentes de um terreno muito acidentado, e os portugueses não conseguiram de tal forma se adaptar com maior facilidade nessa região. Essas resistências, primeiro, resistências relacionadas com os povos vizinhos. Eles, de facto, tiveram algumas incursões muito significativas na região, onde também procuraram estender a sua influência entre os povos vizinhos. Porque no caso do escritor e historiador, o congolês, o Kubuisa, ele defende que quando chega nessa região, o famoso Lua, é um subgrupo Lunda, este que capturou uma grande parte do território do Quango e unificou sob sua bandeira política todos os Baiaca. Então, era um grupo que primeiro tinha que procurar resistir a qualquer tipo de invasão que poderia vir tanto dos seus vizinhos quanto dos portugueses. E se olharmos no tempo, os vizinhos dos Baiaca, que geralmente poderiam ser esses Lundas, os Suca, os Choco, também os Mbata, entre outros, cada povo ou subgrupo procurou se impor em questões de força, nesse caso, expandir o seu domínio. Mas dentro desse mesmo processo de procurar expandir o seu domínio, o que houve? Os Baiaca conseguiram influenciar muitos povos da região. É por isso que a sua estrutura se manteve intacta até hoje. Porque eles têm como líder principal um Fumu-Kiamvu. Esse Fumu-Kiamvu é o termo que eles usam para identificar a entidade máxima do grupo ou da sociedade, que é um Fumu-Kiamvu, que pode vir significar rei, então, numa tradução mais literária, pode vir significar rei ou então chefe, mas a expressão Yaka em si tem uma certa particularidade, que é uma expressão Kikongo que significa parede, que quer dizer parede, numa tradução literal. Mas esse sentido de parede é ligada a atos de guerrilha, nesse caso, a ato de força, a ato de resistência. É nesse sentido de que eles procuraram ter uma relação, a princípio, muito amigável com seus vizinhos, uma relação de cooperação, uma relação de troca de experiência mútua com seus vizinhos. Esta relação que era tão favorável com seus vizinhos é que depois se transformou em uma relação tensa, mas uma relação tensa influenciada pela presença europeia. Os europeus, quando chegam na região, no sentido de poderem ter mais domínio na região, eles procuraram usar aquela técnica que sempre usaram ao longo da sua expansão, que é dividir para melhor reinar. Eles colocaram esses povos, sim, colocaram esses povos contra os seus vizinhos, criando nesse sentido alguns estereótipos. É daí onde surge a expressão. A expressão Yaka foi depreciada para jaca. Para jaca. E essa expressão jaca é que fazia com que os europeus defendiam de que
Os baiaca eram canibais, praticavam canibalismo, eram vândalos, eram selvagens e assim por diante. E dizendo aos seus vizinhos que eles não construíam sociedade, mas sim matavam, devoravam todo mundo que encontravam à sua frente. Os povos Jaga. Sim, essa depreciação do termo Iaca para Jaca fez com que fosse já usada pelos portugueses o termo para poder distinguir toda aquela sociedade que pudesse resistir contra a presença europeia. Então, tornou-se já de facto um termo genérico para qualquer tipo de sociedade que poderia aparecer na região a resistir contra a presença portuguesa. É nesse sentido que depois, ao longo desse tempo, os baiaca perderam a originalidade do termo e esse termo jaca tornou-se um sinônimo de maldição. É por isso que a nossa investigação procuramos trazer no concreto para percebermos como esse conceito iaca ou jaca vem sendo construído ao longo desses tempos ou desses séculos. É nesse sentido. E é em função disso que nós vamos vendo que a relação com seus vizinhos que era tão amigável, depois tornou-se uma relação tensa, uma relação cheia de desconfiança, por causa da influência europeia. Você está me dizendo então que a sociedade baiaca foi denominada povos Jaga pelos invasores, é isso? É isto. Tá. Então, e quando você fala de povos vizinhos, quem eram os povos vizinhos dos baiaca? Os povos do vizinho dos baiaca foram concretamente os Mbata, que também era uma região do Reino do Congo. O Reino do Congo é onde agora também é uma região de confluência, ou então limítrofe, porque nós aí no meio temos o rio Kwango, que separa o território do Reino do Congo para o território dos Lundas. Certo. Então, essa ligação, a influência Lunda, que vinha da influência do povo Luba, que também é subgrupo Bakongo, esse Luba, é subgrupo Bakongo, porque o subgrupo Luba, ele tem uma estrutura patriarcal, é patrilinear. Essa estrutura patrilinear é que passa para os baiacas. Os baiacas também a sua estrutura organizacional, territorial ou social é patriarcal. É nesse sentido de que eles têm essa especificidade, a particularidade dentro dessa região. Enquanto que o Bakongo, no seu geral, é uma sociedade matrilinear. É neste sentido. E nós vamos vendo que o povo Suco, o povo Lua, que são geralmente os vizinhos dos Baiaca, nesse caso, descemos de norte para sul, vamos até quase a região centro-sul do país, mas concretamente na região da atual província de Malange. Nós encontramos aí duas localidades de influência baiaca, que é o Songo e o Kassange. O Kassange chega a ser uma zona de influência porque seja o Kassange, seja o baiaca que habitava a região do Kwango Kalumbo, que habita até hoje, ambos são descendentes, os fundadores dessas sociedades, ou chefes dessas sociedades, são descendentes do Muata Kiamvu. Esse Muata Kiamvu era considerado o rei da sociedade Lunda. Essa expressão Muata Kiamvu é que os portugueses denominaram de Muatiamvua. Se formos em muitos anais, em muitos documentos históricos que os portugueses escreveram, vamos encontrar essa expressão Muatiamvua. Então, o português não consegue pronunciar a expressão Muataquiamvo e leva esse conceito para Muatiamvua. Então, há essa alteração do conceito. E nós vamos vendo que essa alteração do conceito, por causa dos portugueses ou europeus não dominarem as línguas locais, é frequente em muitos
muitos textos e muitos manuais que a gente teve acesso. Então, nós temos o povo de Cassange atualmente, que também tinha uma ligação direta, porque o Figueira, um escritor português, na sua obra de 1938, ele defende de que, a partir da foz do rio Cuango, nesse caso, afluente do rio Zaire, até a região de Cassange, todos aqueles povos eram povo Iaca. Ele afirma isso. Considera de ser povo Iaca por quê? Por causa das características que eles apresentavam e também a ligação que eles tinham. Porque se nós olharmos essas línguas da região, tanto faz o Kikongo como o Kimbundo e o Umbundo, são línguas quase similares. Os termos quais são os mesmos. Simplesmente, ao longo do tempo, uma e outra língua tendeu sempre a mudar do paradigma em relação à outra. Mas, no sentido termo da circulação ou então do uso da própria língua, vamos vendo que a região de Cassange foi uma região muito importante para a sociedade baiaca, muito importante, mas que essa influência foi reduzindo ao longo da presença europeia, porque aquele corredor serviu para poder transportar a mercadoria do centro da África para o litoral. E o que os portugueses e os europeus faziam? Era necessariamente limitar ou então cortar essa influência iaca. E para cortar essa influência iaca, por causa disso, eles usam esses estereótipos, dizendo que os baiacas praticavam canibalismo, então os outros povos poderiam também se proteger contra os baiacas, porque eram canibais, e em detrimento disso, o europeu conseguiu mesmo ter bons resultados. Fruto disto, essa influência dos baiacas até a região de quase o Cuito, um pouquinho mais para baixo, dentro mesmo do atual território angolano, aí no Cuito-Bié, esses povos baiacas perderam o seu poder, a sua influência, por causa da presença europeia. Então, mais uma vez, Anteriormente, mais uma vez, então a gente pode chegar à conclusão de que o europeu invasor, né, nesse caso o português, usou dessa influência de fake news já não é, para disseminar a mentira e assim poder separar os povos, né? pois é, porque se nós olharmos, Rogério, essa foi uma das armas muito importantes que os europeus usaram. O Reino do Congo expandiu seu território ainda mais por um processo gradual de conquistas militares. O Reino do Congo teve uma população de mais de 2 milhões de pessoas no seu auge. O comércio era uma parte importante da economia do reino, e ele contribuiu para a sua prosperidade e crescimento. O comércio se baseava principalmente em recursos naturais como marfim, cobre, ouro, madeira e tecidos. As rotas comerciais do Reino do Congo eram muitas, variadas. Envolviam caravanas de mercadores que atravessavam a floresta tropical da África Central, bem como também as rotas marítimas, como foi o caso ao longo da costa do Atlântico, com contato com os europeus também. O comércio com os portugueses que chegaram à região no final do século XV foi particularmente importante para o Reino do Congo. É preciso entender que, além do comércio de bens materiais, o Reino do Congo também participava do comércio de escravizados, muito embora em menor escala do que os outros reinos e impérios desta região da África Central e também da África Ocidental. No entanto, o comércio de escravos se intensificou no século XVII, e à medida que esta demanda dos europeus aumentava, isso se tornava um problema para o Reino do Congo. O Reino do Congo também... E fora desses estereótipos, nós também encontramos a própria influência do cristianismo. No entanto, o uso do cristianismo na região do Congo, ela não teve aquela influência como teve, por exemplo, em Matamba, em Ndongo, na própria capital do Reino do Congo. Naquela região não teve esse impacto tão elevado. Porque atualmente, se nós olharmos na região do Kwango-Kalumbo, uma boa parte da religiosidade que lá se pratica é ligada ao quimbanguismo, que é uma religião
de cariz africana, apesar de ter também influências do cristianismo. Isso nós devemos ressaltar. Ao longo do tempo também teve essa influência do cristianismo no quimbanguismo. Por quê? O povo Yaka, ao procurar se estabelecer na região, ele teve de usar agora a força para quê? Para se manter. Força para quê? Para poder ter os seus domínios invioláveis. Mas o que mais criou problema dentro da sociedade baiaca é essa volatilidade que os baiacas sofreram em poder fazer pactos militares com os europeus, sobretudo portugueses por um lado e holandeses do outro, porque também esses povos ajudaram a combater a presença dos portugueses a favor dos holandeses, como também ajudaram a combater os holandeses a favor dos portugueses. E depois, os próprios baiacas também conseguiram combater os portugueses em detrimento dos povos vizinhos, como é o caso da ajuda que eles dão à rainha Gingambandi para poder se estabelecer no reino de Matamba. Eles colaboram em função disso. Zingambande, a rainha guerreira. Sabia que um dos maiores símbolos da resistência africana à colonização foi uma mulher? Sim, a rainha do Ndongo e Matamba, Zingambande, que viveu de 1582 a 1663. Zinga entrou para a história como combatente destemida, exímia estrategista militar e diplomata astuciosa. Chefiou pessoalmente o exército até os 73 anos de idade e era tão respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada depois da sua morte aos 81 anos. Nzinga desempenhou um papel fundamental na libertação dos seus reinos, lutando contra os portugueses e o crescente tráfico de escravos na África Central. Filha de Ngola Kiluange Kiassamba e Ngengela Kakombe, o rei, pai da nobre guerreira, detinha os reinos do Ndongo e Matamba. Tinha duas irmãs, Kifungi e Mukambo, e um irmão, Mbandi, que viria assumir o trono antes de Nzinga. Terá sido a favorita do seu pai, que o levou para o campo de batalha e que lhe confiou tarefas administrativas. Durante a década de 1610, quando o pai foi destronado e o irmão Mbandi assumiu o poder, Zingambande foi enviada como sua representante para a negociação da paz com os portugueses, revelando aí habilidades excepcionais. Converteu-se ao catolicismo e adotou o nome de Dona Ana de Souza, possivelmente para fortalecer o tratado com os portugueses. Portugal, no entanto, não honrou os termos do tratado, o que levou o irmão ao suicídio. A rainha guerreira ganhou fama e poder graças ao caráter firme e invulgar bravura. Segundo as lendas, durante as negociações, o governador português colocou um tapete no chão para que ela se sentasse, enquanto ele próprio ficava numa cadeira. De acordo com o costume imbundo, isso era depreciativo e estava reservado aos subordinados. Inaceitável para Nzinga, ordenou a um criado que se colocasse de mãos e joelhos no chão, servindo de banco para que prosseguissem as negociações. Nzinga é lembrada como uma líder feroz e persistente. É homenageada em toda a África e reconhecida no mundo pela sua força, tenacidade e inteligência. Também os baiacas, os jacas, também colaboraram no comércio do homem africano para servir de comércio transatlântico. Também participaram. É por isso que aquele corredor que liga as Lundas até ao antigo porto de Mpinda, que andava lá na região região do Soio, e também até Luanda, que é o litoral, aí quem vai agora na ilha de Luanda, essa região toda que passava de Luanda, Ndongo, até Matamba, depois passava pelo Cassange para chegar até as Lundas, era o corredor normal onde se praticava esse tráfico de homem africano. Então, eles colaboraram nisto. E para poderem se desfazer desse comércio e também conseguir encontrar outras formas de fazer negócios com os europeus,
Eles rompem isso praticamente a partir do século XVIII. Eles conseguem romper, na segunda metade do século XVIII, conseguem romper essa relação com os europeus em favor do homem africano que era traficado. Ao romperem essa relação, fez com que o homem Yaka até hoje, ou então o Baiaca, se tanto faz o Baiaca, os Imbangalas, ou então os Jagas, conforme eram chamados pelos portugueses, porque atualmente também o Jaca é considerado já como um subgrupo também do povo quimbundo, que geralmente habita a região do Kassange, isso também deve ser ressaltado aqui, apareceram ser pessoas que quase colaboraram com todos, em detrimento de quê? Da sobrevivência, da permanência, aquela coisa toda. Mas essa influência toda depois foi perdendo seu impacto até a presença na segunda, quase a última versão que é considerada da penetração portuguesa, na segunda metade do século XVIII, quando aparecem já os exploradores Serpa Pinto, o Ivens, o Capelo, quando aparecem, é quando os Baiaca começam a perder o seu poderio na região, tanto faz da Matamba, de Kassange, assim também como nas Lundas. Porque eles tinham essa relação, primeiro, familiar, de sangue. Os Baiaca, tanto faz os Baiaca do Kwango Kwalumbo, como os Baiaca do Kassange, eles tinham essa ligação de sangue com o povo Lunda. E o comércio que eles faziam, sobretudo de produtos naturais, como o caso do ferro, marfim, entre outros, era um comércio natural que a ligação era direta e de familiarismo, porque quando nós olhamos na estrutura principal que funda a sociedade Baiaca, o Dingoy, que é o fundador principal, que a sociedade Baiaca reconhece como fundador da sociedade Baiaca, que é filho do Muata Kiamvu, este só se desmembrou da sociedade porque, segundo a lenda, que ele foi acusado de feiticeiro. Mas esse feiticeiro é no sentido de a linhagem que o europeu pensa em relação ao feitiço. Mas em relação à língua local, ele foi acusado de Kindoki. Kindoki é o feitiço, aquilo que nós chamamos de feitiço. Em Kikongo, Kindoki. Então, esse Kindoki era uma prática muito repudiada dentro do seio familiar, porque trata-se de um certo conhecimento que ultrapassa a capacidade das pessoas mais novas. Ou seja, os adolescentes, as crianças, não poderiam ter acesso a esse conhecimento, que era considerado como o conhecimento mais alto da sociedade de Congo. E quem o praticasse, ou quem desse, é como, se olharmos na sociedade atual, dificilmente nós vamos colocar, por exemplo, um miúdo de 12, 13 anos como um presidente da República, ou então como um administrador. É por causa da capacidade. Sobretudo, ele ainda carece ainda daquele espírito emocional para poder equilibrar o poder e exercer o poder. É assim que também dentro da sociedade baiaca existia essa restrição desse conhecimento. Certo. Que é o Kindog. Perfeito. Só pegando um link no que você acabou de dizer sobre feitiçarias. Isso teria alguma relação com a quimbanda que nós temos no Brasil hoje? Que já era pra... não. É assim, é o seguinte, Rogério. Ao longo desse tempo, devemos saber, seja o quimbanda que agora é praticado, falado aqui no Brasil, também sofreu muitas distorções. Uhum. Sofreram muitas distorções. O que é? Há um parênteses que eu quero abrir aqui. Nós devemos ter aqui em consideração as duas línguas também que estão no norte de Angola, sobretudo o Kikongo e o Kimbundo. São línguas muito próximas, muito próximas. Por isso que o Kimbanda em si, o Kimbanda é mais acentuado na expressão Kimbundo, mas também na língua Kikongo também, o Kimbanda existe, mas
é, é aquele que chamam de Ngangangombo. Em Kikongo, o nome próprio desse quimbanda é Ngangangombo. É como se fosse adivinho, o adivinho. Aquele que os portugueses chamam de adivinho, em Kikongo chama-se de Ngangangombo. Agora, o que é nós que devemos considerar? Nós primeiro devemos procurar caracterizar o poder ancestral Congo da seguinte forma. Nós temos um pungo e nós depois temos o Kindoki. Esses dois conhecimentos, ou dois poderes também, são conhecimentos e dois poderes. O Kindoki geralmente é aquele conhecimento mais elevado, é aquele conhecimento sobrenatural que concorre para fazer mal a uma determinada pessoa, indivíduo ou então família. É aí onde nós usamos o Kindoki, a expressão Kindoki. Para contrapor o Kindoki está um pungo. Um pungo é sinal de poder, mas também que se alicerça sobre conhecimentos ancestrais, que também é um conhecimento sobrenatural. Um pungo também é conhecimento sobrenatural. Um pungo é como se fosse o antídoto do Kindoki. É assim que funciona. Mas esses dois, o Kindoki é mais movido pelo Nkadiampemba, tá vendo? O Nkadiampemba, essa figura aqui em Nkadiampemba, em que o cristianismo nós encontramos a figura do diabo, não é? O diabo, mas para os ancestrais Bakongo está a figura do Nkadiampemba, mas Estaria o ligado grande... a Exu, por exemplo? Teria alguma relação com essa crença iorubá ou nada a ver? São esses elementos que, ao chegarem, suponhamos, ao chegarem já depois de chegarem aqui no Brasil, no meu ponto de vista, com a influência local também aqui no Brasil, ele logo conheceu essas outras dimensões. Por outro, aqueles meninos que eram escolhidos no conhecimento sobre o Lusanço Congo, por exemplo, os ancestrais, os que eram os herdeiros do conhecimento, da ancestralidade, esses passavam por uma formação muito criteriosa e que levava tempo ou anos. É uma formação que poderia durar quase a vida toda. E esses jovens adolescentes também não se escaparam ao tráfico negreiro. Então, é um jovem que já estava numa certa formação, num certo aprendizado, que sem concluir a sua formatura, este logo era transportado para outro lado, que é aqui no Brasil. Ao chegar com o pouco conhecimento que ele tinha, que era básico, mas carecia ainda de receber aquele aval dos anciãos para poder lhe desmamar, como nós chamamos aqui Congo, tauca, tinha que ser desmamado para poder agora praticar o poder, passo o pleonasmo, que ele recebeu dos ancestrais. Mas esses que vinham para cá, para o Brasil, ainda não tinham chegado a esse patamar de ter aquela autonomia de praticar o conhecimento, mas já tinham a base do conhecimento. Ao chegarem aqui, eles também tinham de demonstrar aquilo que eles aprendiam. É neste sentido. É por isso que essa transformação ou essa alteração do poder ancestral da Congo, ou Kimbundo, ou mesmo também o Umbundo, veio fazer com que, se nós olharmos numa obra aí, Recriar a África, que eu pude ter acesso, só que o autor nesse momento me escapa o nome, ele consegue apresentar as práticas dos africanos aqui no Brasil para poder, às vezes, repelir o mal, como também provocar o mal. Então, o Kindoki e o Mpungu, esses dois conhecimentos só eram para aqueles que eram chefes de família, que poderia ser chefe do Kanda ou chefe do Kissé. Kissé já é no caso dos Baiaca, porque o chefe de família, a família nos Baiaca é patrilinear, é por isso que é Kissé. E para o Bakongo geral é Kanda, que é matrilinear. No entanto, esse indivíduo que não formou, nesse caso, ele começou a formatura, mas não se formou. Ao chegar aqui, ele tinha de usar outros mecanismos para poder praticar aquilo que ele dominava em parte.
Dominava em parte, porque eu posso começar a fazer doutorado agora, sem apresentar a tese, por mais que eu terminar a fase curricular, não sou doutor. É isso também que acontecia com esses jovens adolescentes, que eram transportados de África para cá. Tinham, de facto, um certo conhecimento, mas ainda não tinham recebido a autorização de praticar esse conhecimento. É por isso que, em alguns casos, o que a gente vai verificando? O excesso do uso indevido de qualquer tipo de poder. Porque ninguém pode provocar mal ao outro sem, no entanto, que haja uma justa causa. É assim que funcionava nas sociedades ancestrais lá em África. Por isso, o Kimbanda, que a gente fala aqui no Brasil, ele sofreu muitas e muitas transformações. E há uma obrigação de a gente voltar ainda às raízes, para vermos o excedente que se pode retirar e praticarmos aquilo que diz concretamente a tradição. E depois, esse conhecimento também não era vendido, como a gente faz agora, para poder ter uma certa bênção. Você deve dar um determinado valor, dar um dinheiro aqui, uma coisa acolá, em troca, às vezes, de uma bênção. Não. E você poderia ver nas tradições Bakongo, como também Quimbundo, o conhecimento era familiar. Se eu sei tratar uma determinada doença, minha família domina uma certa doença, aquele tratamento é mesmo de família. E se a outra família precisar daquele tratamento, nós podemos tratar em troca de nada. Salvo o erro, depois, no fim de todo o tratamento, quando o indivíduo se sentisse já curado, bem poderia voltar para agradecer, mas esse agradecimento era simplesmente como uma forma de reconhecimento, reconhecer o poder da medicação que o indivíduo recebeu e cortar o vínculo que ele tinha com essa pessoa que estava ali tratar. É neste sentido. Então, o conhecimento religioso, sobretudo ancestral Bakongo, ele é fundamentado nesses dois extremos. Por um lado, o Kindoki, e por outro lado, um Pungo. O Kindoki é esse mesmo que a gente chama aqui de Umbanda. Porque é Kimbanda por quê? O Kimbanda é aquele que no Kikongo nós chamamos de Ngangangombo, aquele que invoca o mal, que pratica o mal e que invoca o demônio, que é um Kadiampemba, para dar força para ele fazer mal a este. Em contrapartida aparece um Ganga. Um Ganga, esse Ganga, é uma pessoa que trata, que pode ser considerado como enfermeiro, médico, uma tradução direta. E aparece a figura do Ganga. É este que usa um pungo. Um pungo é esse o medicamento que ele pode colocar no pulso, criar aqueles ferimentos leves na pele e colocar ou esfregar o medicamento. Poderia usar por meio de uma inalação da fumaça, da água, do óleo e assim por diante. Este tratava, como também poderia prevenir também doenças, um Ganga, poderia prevenir, através desse poder que ele tem. É por isso que essa mágica, o Kindoki que os portugueses falam no sentido pleno do Kindoki, é muito diferente do Kindoki que um Bakongo vê o que é isso Kindoki. Então, são traduções mais ou menos aproximadas, simplesmente porque os portugueses também, quando foram, sobretudo em Angola, eles também em Portugal praticavam feitiço. Já se praticavam feitiço. Eles não aprenderam feitiço com os africanos, não. Os portugueses já praticavam feitiço. É por isso que o conhecimento mais complexo do Bakongo, ou então do Quimbundo e Umbundo, eles consideraram também aquilo de feitiço, que era o conhecimento mais complexo. E é esse conhecimento mais complexo que se traduz no Kindoki e no Pungo. É como se fosse um cientista. O cientista, nós sabemos que é um conhecimento mais elevado de uma determinada sociedade. Nem todos nós somos cientistas, no sentido pleno do termo. Mas nós vimos que esse cientista dentro da sociedade tem um certo domínio de uma e outra coisa que o homem comum não tem.
Então, essa complexidade do conhecimento é que levou os europeus a determinar que tudo que o africano praticava era feitiço. Afinal que não. É porque o africano já tinha um certo domínio no conhecimento, tinha um progresso próprio. É nesse sentido. É por isso que esse Kindog que eu fiz menção lá, quando Moana Uta Kabamba e Pita foi afastado da corte do rei Moata Kiamvu, seu pai, para evitar um conflito com seus irmãos. Quais são esses irmãos? Estava o Nauej, um Simbankubi, o Muanga, o Maioio, o Ikomba, que o acusavam de feitiçaria. Mas essa expressão feitiçaria que diz que vamos dizer, que o lhe acusavam de Kindoki, que é o conhecimento no sentido negativo, que provoca problemas dentro da família. Para evitar isso, então, o pai dele teve que lhe mandar atravessar o rio Kwango, se situar na região de Mampumbo. Mampumbo é o atual município dos Buengas, também lá no Uíge, onde ele fundou a sua sede. É nesse sentido. No entanto, a sociedade baiaca, ele tem esses dois conhecimentos extremos, mas também uma coisa nós aqui devemos reconsiderar, de que a religiosidade baiaca é ligada à cura, ou seja, a religiosidade do povo Congo e a cura andam juntas, são inseparáveis. E são essas figuras que têm o poder da cura, que geralmente também são irresponsáveis nas cerimônias religiosas. E para essa sociedade não existia um tempo pré-estabelecido como o cristianismo ou como o islã, onde poderia ter um horário para todo mundo ir para a igreja, rezar, que não é isso que acontecia. Nos tempos mais remotos, haviam poucas pessoas indicadas que tinham acesso ao local ou então àquela casa que eles chamavam Nzoyamauco. Sua expressão em si é Nzoyamauco, que significa casa de tratamento. Mas é nesse Nzoyamauco onde se conservava a religiosidade e a cura. Seriam os terreiros que a gente tem aqui hoje? Alguma coisa relativa a isso? Seriam os terreiros que temos no Pois é. Brasil hoje? É, porque nessa fase agora, com a influência do cristianismo, suponhamos, até aquelas nossas religiões que dizem que de cariz africana, também já tem templos. Uhum. Tem templos onde todo mundo vai. Porque a própria religiosidade africana era guiada em função do contexto e das circunstâncias. Quando as pessoas estão bem, chega aquela fase das colheitas, bem poderia se realizar uma cerimônia religiosa, simplesmente para agradecer os ganhos. Quando aparecesse uma situação desastrosa, aí sim havia essa obrigação, as pessoas indicadas também recorrerem à religiosidade africana, sobretudo para evocar a pacificação dos espíritos ancestrais. Porque essa sociedade Bakongo sempre teve como reflexo do mal. O sinal do mal é um castigo que vem de quê? Do Nzambiampungu e dos ancestrais, aquele que nós chamamos dos Banculo, os ancestrais. É nesse sentido que você vai vendo que a cura era praticamente, ou mesmo era uma coisa que não se poderia comprar nem vender. Porque o medicamento é tirado mesmo da natureza, tudo que é natural, ninguém compra. É nesse sentido também como a sociedade baiaca praticava as suas religiosidades. Então, nós devemos ter em conta esses dois extremos. O Kindoki e o Mpungu, o Kindoki apoiado pelo Nkadiampemba e o Mpungu apoiado pelo Nganga. Mas esses dois poderes poderiam coabitar num Fumukiamvu. Esse é um Fumukiamvu que já é o chefe da sociedade baiaca. Ele tinha de ter esses dois poderes. Porque na sociedade de Bakongo, o chefe deve proteger a sociedade durante o dia e durante a noite. E durante a noite usa-se o quê? O Kindoki, porque é um outro conhecimento que vai além da capacidade humana. É nesse sentido. Perfeito. Mais uma pergunta.
Qual que é o legado do povo baiaca para a nossa sociedade contemporânea, em específico sociedade angolana e brasileira até? A sociedade baiaca devemos considerar como aquelas poucas sociedades africanas ancestrais que ainda existem, com as suas culturas ainda intactas, as suas crenças ainda intactas, a sua estrutura social, política, econômica ainda intacta e, sobretudo, a sua identidade. Esses ainda guardam a sua identidade. Essa identidade, para eles é tão natural ser baiaca, porque é natural. Se identificar como baiaca chega a ser o elemento mais expressivo do que identificar-se, suponhamos, como angolano, porque é uma criação colonial, nós todos sabemos. Essa já de ser angolano é uma criação colonial. Mas ser baiaca é uma criação sanguínea. Uma das práticas que tem a ver com a identidade, que até hoje ainda prevalece, consiste em questões dos nomes familiares, que estão tipicamente ligadas na língua Kikongo. Por quê? O Bakongo, ou então o povo africano no geral, ele delimitava a sua região geográfica por intermédio das línguas familiares. Pelo nome familiar, nós podemos reconhecer o baiaca. Não há necessidade de olharmos na delimitação da geografia física, não é necessário. É pelo nome familiar. E depois, tem algumas práticas também que estão muito relevantes, onde até hoje todos ainda se revejam no Fumu-Kiamvu, que é o chefe deles. Atualmente nós temos o rei Mwanaúta Kabamba VII, que o nome civil dele era Antônio Charles, mas depois de ser empossado em 2011, passou a chamar-se de Mwanaúta Kabamba VII. Este é o representante da sociedade baiaca no contexto nacional, porque até hoje, desde 2012 para cá, ele faz parte do Conselho Nacional da República. Ele representa essa sociedade baiaca. Por outro lado, nós temos a língua, que ainda é muito patente, a língua. Infelizmente, nós temos ainda dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Olhamos, o menino que nasce na região do Alto Zaza, na região do Kwango Kalumbo, esse menino nasceu a falar Kikongo até a idade escolar. Mas depois aparece o ensino em português. Um elemento que tem sido quase não ajuda muito no processo de ensino e aprendizagem. É o fator língua, porque quando se formaram os estados pós-coloniais em África, com o objetivo comum de unir todos os povos, porque Angola é composto por muitos povos, assim como os Quimbundo, Nganguelas, Quanhamas, os Chiwambos, Nyanecas e assim por diante. Qual era a política do partido no poder, que é o MPLA? É procurar unir todos esses povos por uma língua. Qual é essa língua? É a língua portuguesa. Mas nós nos esquecemos de que cada povo tinha a sua identidade. E essas línguas ficaram por trás. As línguas regionais não acompanharam até hoje a evolução dessas sociedades, ou o crescimento dessas sociedades no contexto nacional. Não acompanharam essa evolução. Como consequência, nós temos crianças que estudam em português, mas que não sabem falar o português. Como é que vai ser o rendimento desse menino que está a estudar em português e não sabe falar o português? O normal tinha de se fazer um trabalho tão apurado, no sentido de que essas línguas também interviessem no processo de ensino e aprendizagem. Cada um tinha de aprender na sua própria língua, para pensar na sua própria língua, porque nós sabemos que
toda pessoa pensa de acordo com a sua língua. Então, para produzir um conhecimento científico, essa pessoa deve aprender na sua língua e não na língua do outro. Aprendendo na língua do outro, essa pessoa fica muito limitada para produzir conhecimento, para poder refletir e para poder criar uma capacidade que pode ir de encontro ao conhecimento que a gente deseja. Mas até hoje, esse povo está em torno do rei Mwanaúta Kabamba, que o reconhecem como o chefe máximo, e o povo lhe obedece. E ao olharmos que a estrutura que sustenta a corte do Mwanaúta Kabamba tem como chefe máximo o próprio Mwanaúta, coadjuvado pelo Quilolas, que são os seus chefes das aldeias. Temos depois os Cachalas, que podem aparecer como chefes dos quarteirões, assim por diante. E depois temos o Kissé, nesse caso, um Mfumualumbo. Esse Mfumualumbo é o patriarca, que é chefe dentro dos seus domínios. No entanto, nós encontramos uma organização social horizontal, onde todo mundo tem ligação direta com o chefe máximo. Diferentemente na organização social vertical, que Angola vive atualmente, onde que o sistema político angolano é vertical, porque nós temos um poder central, onde as leis são aprovadas de cima para baixo, e não de baixo para cima. Então, nesse contexto, vamos encontrando que essa sociedade baiaca até agora é muito unida, porque eles conseguiram preservar esse conhecimento ancestral, sobretudo a organização social em si, e guardaram todos os seus costumes. São os costumes que os fazem identificar como baiaca perante os seus vizinhos, que ainda continuam patentes até hoje. Por isso que eles, de facto, merecem o nosso regozijo, merecem. É por isso que, para mim, foi um povo, qual geralmente foi o meu grande espanto, é encontrar um povo que é Bakongo e que tem uma organização estrutural patriarcal, enquanto que o Bakongo, no geral, é matrilinear. Este foi um grande indicador para que a gente pudesse procurar estudar um pouquinho mais a sociedade baiaca. Interessante você me falar disso. Pelo que eu percebi, você me disse em linhas gerais sobre esse legado, né, do povo baiaca em Angola. Agora eu vou te fazer a seguinte pergunta. A gente está no Brasil, mais precisamente nas nossas Minas Gerais. Quais traços a gente pode encontrar aqui da sociedade baiaca? Isso já incluindo processo diaspórico, afrodiaspórico, né? Você consegue encontrar algum nicho, algum lastro da cultura da sociedade baiaca por aqui? É o seguinte, Rogério, o que eu pude constatar aqui, nós, por exemplo, lá na sociedade baiaca temos muitos instrumentos musicais que são mesmo de fabricação local. Aqueles vêm mesmo desde os primórdios. Não são instrumentos que herdaram do europeu, não. Eles criaram, conforme... há um vídeo que eu mandei para si, depois é só ver aquele... Nós temos aí, por exemplo, o Kisanje, né? O Kisanje. Kisanje é a expressão Kimbundo, essa expressão Kisanje. Porque o Kimbundo sempre, em tudo que é objeto, ele sempre tem um prefixo, que é o Ki. Enquanto que Kikongo chama-se mesmo de Sange. É Sange. E Kikongo é Sange. Então, para expressarmos em Kimbundo, usamos o Kisanje. É como se fosse o Kisanje, o Sange. Então, o que é que nós podemos constatar aqui? Alguns tambores que a gente tem aqui,
alguns tambores que a gente usa para nossas festividades. Eu pude ver que nós também lá os baiacas têm e usam normalmente. E com um ritmo um pouquinho mais interessante também. Uhum. Ao longo desse tempo, pude conhecer um descendente baiaca aqui em São João del Rei, Olha. o Leandro. O Leandro, pude conhecer por causa das minhas pesquisas. Ele se encontrou comigo em 2023. Trocamos algumas impressões por intermédio de uma amiga que me apresentou a ele. E ele ainda não sabia de que eu estava investigando. Mas, dentro do nosso diálogo, ele me disse: Garcia, eu sou descendente de Angola, mas concretamente a minha linhagem dizem que eu sou descendente de um povo era dele até ainda esqueceu ainda o nome, depois disse assim, um povo baiaca. Dizem que existe um povo baiaca em Angola, de onde a minha gênese é descendente. Ele é brasileiro? Eu lhe olhei. É brasileiro ele, sim, é brasileiro. É brasileiro. Uhum. Eu olhei para ele assim de uma forma muito fixa, até espantoso também naquele momento. Eu lhe disse, epa, daquilo que eu vejo também em si, não é porque é uma coisa de fisicamente, a tua forma. Eu disse mesmo que para mim não encontro dúvida nisso. É possível mesmo que isso seja verdade. Por quê? O povo baiaca, o que lhe distingue nesse momento é só o sotaque brasileiro, só. É só o sotaque brasileiro. Se ele for lá, não abrir a boca, ele vai se integrar normalmente. Felizmente, eu encontrei esse legado de um descendente baiaca aqui em São João. E nos instrumentos musicais também me pude rever em muitos deles que a gente usa aqui. E que a gente vê que, pronto, é uma cultura, mesmo estando por cá, também tem representatividade lá, em Angola. Algum instrumento específico? Tem. O instrumento específico eu encontrei aí um tambor, um batuque que eu encontrei. Sim, nós temos o batuque. Também tem um outro instrumento que lá chamam de mondo. No Kikongo Baiaca chama-se de mondo, sim. Esse mondo é um instrumento que eu pude ver aqui. Só que aqui o nome em português me escapa. Mas é um instrumento que também lá os baiaca usam. Porque o próprio rei baiaca, Mfumu Kiamvu, ele tem uma banda musical. Mas essa banda musical é composta por vários instrumentos também musicais. Aí no meu trabalho, eu, por exemplo, faço a lista dos instrumentos musicais que existem, que a gente usa lá, mas em língua Kikongo, os nomes estão mesmo em língua Kikongo, e que também são instrumentos que eu pude encontrar aqui. Aqueles batuques, por exemplo, que a gente bate mesmo assim com mão, uma espécie de tambores, aqueles um pouquinho maiores, que vão do mais grande ao menor. Eles lá também têm, porque cada batuque também tem um som que ele produz. Exato. Um som próprio que ele produz. Normalmente é encontrado nos terreiros também, né? De candomblé, de umbanda. Pois. E eu pude participar numa atividade que eles organizaram, por exemplo, o grupo do Leandro organizou uma atividade onde eles, sobre o som do batuque, vão fazendo um tipo de dança. É uma dança que você vê, ele acompanha o ritmo do batuque, tem aquele momento que ele acelera um pouquinho e tem um momento que ele reduz a velocidade. E são essas danças, se o Rogério acompanhar naqueles instrumentos que estão a tocar no vídeo que eu enviei para si, vais perceber o ritmo que aquele jovem que está demonstrando aquela dança ele faz. Há momento que ele tenta acelerar a velocidade ao dançar e há momento que ele reduz. Ali é uma região que é de difícil acesso, onde se fez aquele vídeo. É de difícil acesso. E aí eles estavam a comemorar o sepultamento de um antigo Mfumu Kiamvu. Então, aparece lá o jovem a dançar e mais tarde aparece lá também a senhora com o filho nas costas também, acompanha o senhor a dançar.
Mas aquelas danças já não são danças de tristeza, não. São danças de alegria e de reconhecimento do trabalho que o Fumukiambo fez durante a sua vida. Muito bem. Queridíssimo, a gente poderia estar falando muita coisa sobre o povo baiaca e eu quero falar com você outras vezes, mas nosso tempo é curto aqui e eu já vou começando a encerrar essa entrevista. Minas Negras Gerais, te agradece de coração pela participação. Continuaremos essa prosa numa outra oportunidade. E gostaria que você deixasse aí as considerações finais e uma mensagem para pretos e pretas Brasil afora e lá para o nosso povo de Angola. Muito obrigado, Rogério. Também eu te agradeço pela oportunidade que me deu para poder partilhar convosco essa nossa investigação, apesar de ser ainda muito miúdas, porque ainda nós ainda vamos continuar com esse projeto até ao doutorado, para vermos pelo menos até onde a gente vai chegar. O que é que eu queria dizer no fundo disso tudo? Há uma necessidade de a gente poder voltar às raízes. Voltar às raízes, o que é que isso significa? Devemos procurar, para entendermos a sociedade baiaca, devemos procurar entender e falar a língua Kikongo. Falar a língua Kikongo na origem que há, com qualquer origem Kikongo que for. Então, há uma necessidade. Para o negro brasileiro, devem saber que vocês têm uma cultura muito rica, que vocês também precisam voltar lá para ir buscar e melhorar aquilo que já têm vindo a fazer, porque vocês já têm as ferramentas próprias e só falta mais alguns elementos para melhorar aquilo que têm vindo a fazer. Mas se forem até a raiz, até as origens, vão perceber que a cultura negra é muito rica. E até hoje existem comunidades que ainda preservam os valores e os costumes ancestrais. Porque pelo nome a gente conhece o outro, pela língua nós percebemos essa pessoa e pelo aquilo que ele faz nós entendemos qual é a sua orientação. Por isso, o negro deve continuar a pautar, a preservar a sua cultura, pautar a preservar a sua dignidade, pautar a preservar o seu status social, porque o negro não apenas só dança. Há uma ideia que pairava aí, que os europeus sempre diziam que não, é difícil de entender o negro. Diziam o seguinte: quando está triste, dança. Quando está alegre, também dança. Mas o porquê que isso acontece? É porque eles não entenderam a mensagem que cada dança traduz. Não entenderam isso. E até hoje eu acredito também que ainda não entenderam. É por isso que a gente vê o negro, ou então o bacongo, o homem bacongo, o homem africano, no momento que a gente perde alguém, ele sempre agradece. Mas não agradece por ter perdido o seu ente querido, mas agradece pela presença, pelo afeto, pelo carinho dos demais. Tinha que agradecer. Por isso, a mim também, como bacongo, agradeço por este gesto tão nobre que o Rogério fez comigo e dizer a todos os angolanos e aos nossos brasileiros também que essa obra que a gente está levando a cabo vai ajudar a colmatar aqueles espaços cinzentos, aqueles vazios que a nossa cultura ainda tem, poderá ajudar, e com o apoio, sobretudo, dos nossos anciãos, lá onde a gente saiu, nossos anciãos, que dominam e que são os peritos na matéria de cultura bacongo-baiana. Muito obrigado. Nós que agradecemos, meu caro. Conversei hoje com Garcia Marcelino. Ele é natural da região de Uíge, no norte de Angola.
Garcia é prova de um Brasil preto, de uma Angola toda preta, de uma africanidade que dá muito certo. Força pra nós. Força! E aí, gostou do vídeo e quer colaborar com o canal? Envie agora um Pix com qualquer contribuição para minasnegrasgeraispix@gmail.com. Ajude o canal.